Fernando, Fernando, estamos te aguardando. Oi, Fernando? Vamos ver aqui. Oi, Fernando. Olá, boa noite. Olá, boa noite, tudo bom? Tudo bom? Tudo ótimo. Eu acho que a gente fica um minutinho conversando, já que deu certo, né? Tá bom, E vamos aguardando um pouco o pessoal chegar, né? ótimo. Para a gente não começar o assunto antes da hora, né? Claro, E como é que você está? Tá tudo bem? tudo bem, tudo certo. Estou aqui me arrumando para a nossa conversa. Hoje eu fui rever eu tinha uns. Pena que não dá para mostrar aqui nessa live, mas tinha uns slides que eu mostrei lá na apresentação para a Fernanda, no ano passado. E eu estava revendo eles aqui, porque tem umas coisas interessantes, inclusive as nossas fotos aí, quando nós fomos visitar vocês aí em Triunfo. Em Triunfo, né? Foi um ótimo encontro. Aí a gente traçou um início, né, de caminhada, de comunicação, né? Isso, justamente. E é assim que começa a, a relação, né? A formação de rede, de interesse, de propósito, de projetos, né? E olha que tem bastante projetos pela frente, né, Fernando? Tem, nossa, tô pensando bastante coisa legal, assim. Eu só estou agora, nesse momento, dando pouco mais não, dando um foco no meu mestrado, que eu tenho que terminar ele até o final desse ano, né? Então, assim que eu terminá-lo, eu quero daí começar realmente a voltar às pesquisas em loco, inclusive, voltar a ida a Porto Alegre e os outros lugares para poder é, tentar achar os rastros do nosso querido Corpo Santo aí, ver por onde ele passou e o que, que a gente pode encontrar de elementos, né, que possam contar um pouco mais da história, principalmente da vivência dele, né? Não só como autor, porque né, depois a gente vai falar um pouco disso, mas dessa coisa do pessoal ter estudado mais, principalmente a enciclopédia, as obras das peças de teatro e poesias, e deixado um pouco de lado essa questão mais biográfica dele, da vivência, né, durante o processo que ele teve em várias cidades do Rio Grande do Sul, não só do Rio Grande do Sul, como do Brasil, né? Sim, certo. É, eu acredito que nós estamos já bem próximos da hora, né? E que vai ser bem interessante. O assunto, acredito que vai deixar bastante pessoas que não, inclusive as que não vão poder assistir, já mandaram dizer que querem muito depois ver a live posteriormente, né? Uhum. Porque hoje é sexta-feira, né? Vamos combinar, tem muita gente que já está esticando o fim de semana, É né? verdade. E o que que a gente tem? Tem um momento que a pessoa pode, né? Então, foi isso que a gente conseguiu, né? Que você estivesse conosco. Mas eu penso que, com certeza, a, a informação sobre Corpo Santo, ela sempre deixa mais pessoas interessadas em conhecer mais, né? Estivemos nas escolas agora nos últimos dias, lindo, lindo de ver o trabalho dos professores, inclusive falando da reforma ortográfica que ele Propõe. havia sugerido, propôs, né? Então, ver os alunos com esse interesse em trabalhar isso, né? E é muito gratificante, muito, muito bom mesmo. Imagino. Estamos na hora. Vamos começar oficialmente a live de hoje, dia 24 de abril de 2026.
com um convidado bem especial e logo, logo, então, ele vai nos falar. Mas hoje, esse dia, nos traz bastante, como é que eu vou dizer assim, expectativa pelas informações, porque é a primeira vez que falamos com um parente de Corpo Santo. Então, isso é bem inédito. Estamos, então, na nossa programação oficial da Fundação, todo mês de abril de todos os anos, desde os últimos anos. Falhamos alguns no meio aí, mas já é a 14ª edição do Outonando Corpo Santo. Por que Outonando Corpo Santo? Porque é pela época e porque a palavra nos remete a movimento, né? A essa busca de informações, de trocas, de pesquisa e tudo mais, né? Envolvendo também a comunidade triunfense, que é isso que a gente quer bastante aqui, a movimentação e o entendimento. Mas o nosso menino Corpo Santo está, esse ano, fazendo só 197 anos que ele nasceu, né? Aqui nessa cidade, num dia lindo, né, do mês de abril, lá daquele ano, 1829, e o que ele fez? Ele nos deixou um legado, que é uma enciclopédia, que ele escreveu e que queria publicar, mas que não quiseram ajudar ele a colocar realizar esse fato. Aí, o que ele fez? Organizou a sua própria tipografia. Então, é um cara que buscou mesmo, queria mesmo deixar as informações. Mas olha que interessante, né, Fernando? Só 100 anos depois que ele publicou, que ele escreveu, é que foram encontradas as obras que ele deixou e que foram encenadas as primeiras peças de teatro. Mas aí, nós aqui da Fundação, trabalhamos aí que já são 60 anos de estudo, exatamente esse ano, fazendo 60 anos que ele é estudado, pesquisado, as suas peças, a sua enciclopédia, a sua maneira de escrever, né? É trabalhado em universidades daqui, fora do país também. Então, veja que interessante, em 60 anos a gente já tem uma construção de muita informação em relação a este personagem do século XIX, né? E nós não devemos esquecer que nós também comemoramos uma outra aniversariante, que é a Iracema de Alencar, que também esse ano comemora, então, 128 anos de nascimento, aqui em Triunfo também. E foi uma grande atriz brasileira, que desde cedo, desde nova, tinha 17 anos quando ela começou a fazer o primeiro filme, que foi A Virgem dos Lábios de Mel, de José de Alencar. Ela fez a Índia, né, a Ceci, e a partir daí escolheram o nome dela, o apelido de Iracema de Alencar. Mas ela era batizada como Ida Hermínia Kerber, nascida aqui em Triunfo. O pai dela foi um engenheiro, passou por aqui, naquela época, alguma obra, alguma coisa, e depois seguiram outros caminhos, a família, mas ela nasceu aqui. Então, agradecemos muito as pessoas que estão conosco, acompanhando essa live. Você deve ter convidado pessoas também, alunos, né? Vão aos poucos chegando. E dizer que quem quiser conhecer melhor a Fundação, assim como você já visualizou também, né, Fernando? O nosso site, que é www.fundacãocorposanto.com.br. Inédito é isso, termos aqui o nosso primo em 6º grau de Corpo Santo, de José Joaquim de Campos Leão. E o Fernando Leão está aqui para falar conosco. Fernando, nossas boas-vindas para você. Obrigado, dona Odila. Uma boa noite a todos que estão assistindo. E agradecer a vocês da Fundação Cultural Corpo Santo pelo convite, que me deixou muito feliz de poder conversar um pouco junto com, no primeiro dia, né, a professora doutora Fernanda Granato, que é uma estudiosa também muito grande
desse nosso personagem aí, tão querido, e poder fazer parte do evento realmente é algo que me deixa bastante feliz, eu fico muito grato. Que lindo, é isso aí. Então, pessoas que se dedicam a estudar esse personagem, eu valorizo demais. Eu não, nós, a Fundação, valorizamos muito, porque não é fácil, é desafiador estudar Corpo Santo. E para iniciar, Fernando, vamos lá, que o nosso pessoal está ansioso para te ouvir, e é isso que importa. Nos conte aí a sua origem, a família, a sua formação acadêmica. Como é que é, Fernando? Então, eu me chamo Fernando de Oliveira Leão. A minha família é toda da Serra Catarinense, eu sou nascido em Lages, né? Nasci em 7 de maio, já daqui a pouquinho estou fazendo aniversário, de 1978. Estou com 47 anos, vou fazer 48. E então minha mãe é de Bom Retiro, cidade aqui próxima a Lages, e eu sou nascido em Lages, meu pai também nascido em Lages. Meu pai, infelizmente, já falecido. Minha mãe mora em Lages hoje em dia, e eu estou de volta na minha terrinha natal, depois de 13 anos fora. Estou de volta, eu sou professor no Instituto Federal, comecei no IFRS, aí no Rio Grande do Sul, Ibirubá, depois fui para Vacaria, de Vacaria fui para o IFBA lá na Bahia, no campus Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, e agora, final de 2025, consegui voltar para minha terra natal, muito feliz de poder estar de volta aqui ao Sul também, para poder não só trabalhar com os meus colegas, mas poder justamente voltar às pesquisas que eu tanto gosto, principalmente com esses temas que são recorrentes do século XIX. Depois eu vou contar um pouquinho mais sobre essa paixão pelo século XIX, mas já adiantando um pouquinho, né? Tenho muito carinho e muito gosto por histórias que envolvem o século XIX. Não à toa, o meu projeto de conclusão de curso foi um documentário. Eu sou formado em jornalismo pela Univale de Itajaí, desde 2001 já. Lá se vão quase 25 anos. E aí, agora essa é a minha grande curiosidade, né? Ir atrás da história desse meu primo né? Eu sendo primo de 6ª geração dele, querendo saber um pouco mais sobre as vivências do José Joaquim de Campos Leão, o Corpo Santo, né? Que legal, olha só. Que bom que você conseguiu voltar. Que bom, muito, muito importante para nós, porque temos aí, além de interessado, uma pessoa qualificada para estar trabalhando junto conosco, porque você já é da Fundação, tá, Fernando? Você já faz parte do nosso quadro aqui de colaboradores, tá? Mas aí tem um momento na tua vida que tu encontrou uma pasta que teu pai tinha, que continha lá a genealogia da família, e aí surgiu o Corpo Santo lá nessa árvore genealógica. Nos conte. Justamente. O meu pai faleceu em 2007, e um pouco antes dele falecer, ele começou a fazer a genealogia da família dele, né, dos Leão. E eu tenho um bisavô que está enterrado em Lages, no cemitério Cruz das Almas, no túmulo da família Leão, junto com meu avô, no caso, o pai do meu pai, né? E chegou um momento em que eu deixei essa pasta um pouco de lado, porque daí a gente acaba, né, fazendo outras coisas e tal, e não dando muita bola de início, mas depois de um tempo, eu não sei por que aí, aquelas coisas que, né, vem, eu resolvi dar uma olhada na pasta e percebi que dentro dos estudos dele tinham algumas coisas interessantes sobre a família Leão que diziam respeito ao Rio Grande do Sul. E aí, a partir disso e a partir desse meu bisavô, eu fui atrás de genealogia, né? Pesquisando, hoje na internet fica tudo mais fácil. Pesquisando, eu encontrei um colega que hoje virou um amigo, o Diego de Leão Pufal. O Diego, ele é genealogista aí do Rio Grande do Sul, radicado em Santa Catarina, e
Atualmente ele virou até eu esqueci o nome não é conselheiro que chama, mas enfim, da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Até estava vendo no Instagram dele, muito, muito legal, muito bonito. E o Diego é um grande estudioso de famílias, né, genealogista. E eu entrei em contato com ele, por ele ser leão também, eu imaginei, quem sabe é meu parente, eu não sei, alguma coisa pode me ajudar também com essa questão. E foi o Diego que acabou me dando essa dica. Eu não tinha nem ideia, isso é uma coisa curiosa também, eu não tinha ideia nenhuma de quem era o tal do Corpo Santo, nenhuma. Ele que foi olhar a partir desse meu bisavô. Eu vou abrir aqui rapidinho, eu estou com uns slides aqui na minha frente, que eu tinha apresentado em outra palestra. O meu bisavô se chama João Carlos Pereira de Leão. Ele veio do Rio Grande do Sul para Lages e formou, segundo meu avô contou para o meu pai, que tinha gravado uma fitinha cassete na época, aquelas mini cassetes, tinha gravado meu avô. Esse meu bisavô tinha perdido a primeira família numa tragédia no Rio Grande do Sul, e aí ele acaba indo para Santa Catarina, mais especificamente para Lages, e onde ele forma outra família, que é a família desse meu avô, do João Carlos Leão. E aí, a partir desse meu bisavô e do atestado de óbito dele, que eu mandei para o Diego deu uma olhada e disse para mim: olha, Fernando, eu creio, duas ramificações existem da família Leão no Rio Grande do Sul. E no final da nossa conversa eu vou até desmistificar uma coisa, dona Odila, que a gente, né, todo mundo falou tanto, e isso vai estar num texto, depois eu explico melhor. Mas deixo para o final, não vou dar spoiler agora. O Diego acabou vendo que a minha família era a vertente da família do tal Corpo Santo. Ele disse: olha, tu deve ser parente do Corpo Santo. Eu disse: mas quem é? Ele me explicou um pouquinho, e depois de ele ter me explicado, eu fui por conta atrás de pesquisar, né, na internet, e aí fui no site, no famoso Family Search, né, que é aquele site da igreja dos últimos tempos, dos Mormons, né, e aquilo ali é fabuloso, né, é um sistema fabuloso de pesquisa familiar. A partir do Family Search eu consegui realmente comprovar que o João Carlos Pereira de Leão, no caso meu bisavô, era filho do Patrício Leão, que o meu avô já tinha falado para o meu pai na gravação, isso a gente tem gravado, com a voz do meu avô falando. E a partir do Patrício, que no caso é meu trisavô, né, eu fui pesquisando e fui ver que o Patrício era filho de João Vicente Leão, e o João Vicente Leão era filho de Vicente José Machado Leão. O Vicente José Machado Leão nada mais era do que o irmão da dona Joaquina, a mãe do Corpo Santo. Então, o meu pentavô, que é o Vicente José Machado Leão, era o tio do Corpo Santo. Ou seja, o pai do Vicente, que é o Francisco Machado Leão, o meu ex-avô, o avô sexto, né? O Francisco Machado Leão era o avô do Corpo Santo. Meu ex-avô era avô do Corpo Santo. E ali que eu fiquei assim chocado no sentido bom da coisa, que eu percebi que, pesquisando a respeito da história dele resumida, eu quis saber, obviamente, muito mais, porque o que eu comecei a saber era o básico, né? Ele foi um escritor do século XIX, escreveu a enciclopédia, os volumes, peças de teatro, os poemas, coisa e tal, tinha sido interditado pela família. Ali já acendeu um alerta também de: nossa, olha, história interessante. Uma pessoa que foi tratada como alienada, na época eles chamavam, né? Alienada. Eu tenho uma outra teoria sobre isso também, que quero falar no final. Alienada, ou seja, tratada como louca, e normalmente as pessoas que, né, pensam um pouco fora da caixa são realmente tratadas até hoje, né, de loucas, e são desconsideradas, infelizmente. E ele foi uma dessas pessoas que no século XIX foi muito desconsiderada, e nós, obviamente, estamos aqui para trazer essa consideração para ele, e, obviamente, a partir das pesquisas também, entender um pouco do porquê ele ter sido tão desmerecido assim, principalmente quanto à sua escrita, né? Que, pelo que temos nas pesquisas de alguns colegas, nenhuma peça dele, durante o processo de vida dele, foi encenada, né? Enquanto ele estava em vida. Só foi
vir a ser encenada, como você falou, dona Odila, 100 anos depois. 100 anos depois, justamente, né? 100 anos depois, 1966, né? Então, ele escreve em 1866, e 1966 que é encenado pelo Sena, né? Pelo grupo do Sena, isso daí. Então, esse é o primeiro momento da descoberta, né? De entender quem é essa pessoa e o que ele seria parte da minha família. Eu seria parte da família dele, como um primo de sexta geração. Então, o ex-avô dele, o meu ex-avô, desculpa, era o avô do Corpo Santo. O meu pentavô era tio do Corpo Santo. Que bonito, olha só. E isso a gente só consegue, essas informações, porque tem interesse em buscar, né, o teu curso de jornalismo já é uma qualificação investigativa, né? Tu traz esse cuidado, né, de buscar as informações corretas, e olha, encontrar o Diego Pufal também foi um achado para ti, né? Que coisa maravilhosa. Estou vendo que a Fernanda está conosco também, a professora Eunice, a Alexia, a Lorelisa, deixa eu ver quem mais aí. As pessoas legais que estão compartilhando aqui o nosso momento. Bem que é muito bom estar com a doutora Fernanda, porque ela vai poder ouvir algumas coisas interessantes que tu tem para falar logo a seguir, né? E aí, você também conheceu ou só leu o livro do Assis Brasil? Conheceu o Assis Brasil? Então, eu tive essa felicidade de conhecê-lo bem depois, né? A questão do livro dele é curiosa também. Veja como são as coisas. Eu frequento muitos sebos, as cidades que eu vou, procuro se tem sebo e tal, principalmente agora indo muito a Porto Alegre, aqueles sebos maravilhosos que tem lá, né? E aqui em Santa Catarina também, fora o Nordeste, mas eu gosto muito de livros justamente do século XIX, eu procuro essas obras mais raras e tal, e fora isso eu gosto de coisas que dizem respeito ao século XIX. E aí eu lendo, eu já conhecia o professor Assis Brasil de obra, por causa do Concerto Campestre, que tem até uma curiosidade, eu fui assistir ao filme em Lages, na época que ele foi lançado, né? O filme também, né, foi feito por uns parentes aí do Corpo Santo, o Henrique de Freitas Lima, né? E foi dirigido por ele. E eu era gurizão e fui assistir no cinema em Lages. O Concerto Campestre é baseado numa obra do professor Luiz Antônio de Assis Brasil. E eu achei esse livro, Cães da Província, li a sinopse, achei bem interessante, comprei, e como acontece com vários livros que eu compro, eu deixei na minha estante e acabei, assim, eu não li ele de primeira. Alguns acontece isso. Eu deixo e depois de um tempo é que eu vou pegar para ler, tem algumas ordens assim, de leitura e tal. E aí, quando eu descobri essa coisa do Corpo Santo, é que eu fui ler. Eu fui ler, eu fiquei assim, muito de cara com aquilo, e fiquei assim, querendo muito conhecer o professor Antônio de Assis Brasil, porque queria conversar com ele a respeito da pesquisa dele, pois ele, obviamente, é uma pessoa de mais idade, que já teve uma vivência maior, e ele conversou com a dona Idalina, que depois eu conto um pouquinho quem é, a dona Idalina, nos anos 80, então, quer dizer, nos anos 80 eu ainda estava começando, né, de criança para adolescente, eu nasci em 78, então eu não tive essa vivência que ele teve, e eu pude, graças a um grande amigo também, cineasta aí do Rio Grande do Sul, que agradeço demais, Tabajara Ruas, o Taba, né, o Tabajara, que fez filmes, eu já recomendo aí para vocês assistirem, filmes também que dizem respeito a histórias de época, né, Neto Perde Sua Alma, Neto Domador de Cavalos, agora, por último, ele fez o Cabeça de Gumercindo Saraiva, a gente teve até felicidade de ir num dia no set de filmagem, e o Tabajara, está morando em Floripa, o Taba é que me fez contato, fez a ponte, como a gente fala, né, com o professor Luiz Antônio de Assis Brasil, e eu passei um dia lá na casa dele, uma tarde, na verdade, conversando na sala dele, ele estava escrevendo, ele já está escrevendo o livro novo dele, e até me contou um pouquinho sobre o que e ele estava me falando não só como que era a questão da escrita dele, mas como que era a questão da pesquisa. E até ele falou uma coisa muito interessante que eu achei
nunca tinha ouvido falar assim, de um escritor, né? E um escritor bem conhecido, não só nacionalmente, como internacionalmente, ele, o Taba e todo mundo, né? Ele me disse uma coisa assim, ele disse, Fernando, eu pesquisei o Corpo Santo, mas eu não quis ir muito a fundo, porque eu quis deixar um, como é que fala? Um pouco de espaço para o escritor. Então, o que ele quis dizer com isso? Né? Ele quis dizer que ele não quis de maneira alguma fazer uma biografia ou algo do gênero na parte mais, assim, formal. Ele quis sim ter alguns elementos de pesquisa para poder fazer a ficção. Porque o livro dele é um livro de ficção, mas que ali dentro existem várias coisas que estão de acordo com aquilo que está na vivência do Corpo Santo, inclusive dentro da enciclopédia dele, que foi ele mesmo que escreveu, né? Então, o Assis Brasil faz uma junção curiosa do Corpo Santo junto com aquela história que virou depois, virou lenda, a coisa da linguiça, né? Daqueles, dos o isso, açougueiro da rua dos... do Arvoredo, né? Da Rua do Arvoredo. Arvoredo, isso, os canibais da Rua do Arvoredo, né? Que eles teriam feito linguiça de carne humana e até o padre da cidade comeu e tal. Mas, isso é uma coisa interessante. Então, conheci sim o professor Assis Brasil, tive uma felicidade muito grande de conversar com ele a tarde inteira e gravá-lo, inclusive, em áudio para poder utilizar no meu trabalho que eu quero posteriormente fazer, que eu vou contar daqui a pouquinho. Sim, o Cães da Província é um clássico nosso, né, do Rio Grande do Sul, um clássico maravilhoso. Eu tive a oportunidade de assistir a peça que a professora Inês Marocco, da URGS, ela criou uma peça de teatro embasada no livro, e no dia da estreia estava lá o professor Assis Brasil, Inês Marocco, fomos eu, a Cida, e aí fotografamos junto com o elenco, e uma peça lindíssima, onde mostra, né, essa parte toda dessa, como é que se diz, esse enredo lá que conta a história do açougue da Rua do Arvoredo, e também quando o Corpo Santo diz que falava com Napoleão, né? Ele tinha lá as ideias. Então aparece o Napoleão nessa cena. Olha, é lindo, uma peça. Eu queria poder ter visto. Aí, falar em peça, eu não posso deixar de citar aqui o Bruno Davi, né, dona Odila? Porque foi justamente o Bruno que fez a gente se conhecer, né? O Bruno Davi é de Minas Gerais, ele se formou em artes cênicas. Se eu não me engano, hoje ele é secretário de cultura lá, na terra dele. Mas só... Olha, uma coisa que eu não posso esquecer, já que eu falei na Inês Marocco, ela é natural de Triunfo, ela tem familiares aqui, então é mais uma pessoa que a gente já, como é que se diz, já entregamos o título benemérito da fundação para ela, para o Assis Brasil, para o Sena, para o Fischer, né? Vários aí daqui do fora daqui também. Tem o livro de tudo. O Bruno é outro que também é o nosso intitulado também benemérito pelo trabalho dele. Agora nos conte sobre o Bruno. Então, daí o Bruno, eu entrei em contato com ele porque eu pesquisei na internet e vi que existia ali um TCC sobre os 6 meses de uma enfermidade, que é uma das peças do Corpo Santo, né? E ele fez esse trabalho de adaptação para a peça de conclusão de curso dele. E ele esteve em Porto Alegre, ele esteve conhecendo também, a gente não falou ainda, mas enfim, o acervo da PUC, né, de Porto Alegre, que é onde estão os originais. A gente foi junto lá. Olha só. A primeira visita que eles vieram, ele e a professora, que foi a diretora da peça dele, a professora Alice, eles vieram até aqui e a gente foi lá no acervo da PUC e eles conheceram e foi muito emocionante. Mas olha só, e essa peça que tu te referes, Enciclopédia, os 6 meses de uma enfermidade, foi realmente o trabalho de conclusão. E daqui de Triunfo fomos a professora Maristane e eu lá na Universidade de Belo Horizonte assistir o TCC, o encerramento do TCC dele. Nós fomos prestigiar, porque isso nos deixou muito também lisonjeados desse trabalho dele. Levamos a bandeira de triunfo,
fotografamos junto lá e foi muito importante porque a banca examinadora disse que isso foi muito relevante porque ele realmente agora estava deixando um trabalho, um legado para nós em relação a a peça toda, que é ela fala de ele consegue encenar sozinho em cena todo esse período que ele teve de escrita, de transtorno, de toda essa dificuldade na vida dele, ele faz tudo sozinho. E o cenário é lindíssimo. São muitos livros, pilhas e pilhas e livros e muitos livros. Então, remete assim, é emocionante, emocionante. Ele veio 2 vezes já aqui a Triunfo apresentar a peça para nós aqui no nosso Teatro União. Ele veio 2 Que ocasiões. bom, que bom. Eu não o conheço ainda pessoalmente, né? A única pessoa que eu conheci pessoalmente, única não, vocês também, mas desse rol de autores que estão escrevendo ou fazendo trabalho sobre Corpo Santo, foi a professora Fernanda, que está aqui nos assistindo e que eu tive o prazer de ter ido a São Paulo agora, final do ano, para estar lá com eles no lançamento do livro bilíngue. Eu fui lá e foi muito bacana. Olha que trabalho, né, Fernando? Ela me convidou daí para fazer o pós-fácil, eu fiquei mais faceiro ainda, né? E aí poder participar também foi muito bom. E agora depois com o outro trabalho que eu vou falar no final. Mas agradeço muito essas pessoas, todas vocês, a professora Fernanda, essa coisa do Bruno também, como eu estava falando, né? O Bruno foi a pessoa que nos fez a ponte conosco aí, né? Com vocês aí de Triunfo, daí que ele me passou o seu contato, nós conversamos e fomos aí conhecer a cidade. Um dia muito feliz também, um dia muito bonito de sol, né? E a gente fazendo os passeios ali, foi conhecer as ruínas da casa onde ele morou e também a parte da cidade que vocês nos mostraram, você e Lorelisa, né? Nos mostraram, foi muito, muito bacana. Então, eu estava lembrando a professora Maria Clara Gonçalves também, que eu queria deixar registrado aqui, que foi uma pessoa que também me deu uma atenção, eu não conheci pessoalmente ainda, mas me deu uma atenção muito grande na internet, porque eu fui ler o trabalho dela e falei já para ela, olha, o seu trabalho tem que ser publicado, hein? Tem que fazer um livro, porque ele é muito relevante, ele é muito importante, você vai direto na questão da dramaturgia do século XIX, e ela faz um apanhado de materiais muito relevantes para entender o que ele estava escrevendo na época e por que essas pessoas não deram bola para ele, né, daquilo que foi feito pelo Corpo Santo. Exatamente. Então, são pessoas que estão nesses trabalhos assim, estão nos provocando a cada vez a Fundação buscar mais possibilidades, mais recursos, justamente para poder termos essas obras disponíveis, né? Então, com certeza, nós estamos imbuídos desse desafio também, né? Eu estou vendo aqui, ó, que entrou, por exemplo, aí de Santa Catarina, tem quem? É o Arthur é meu aluno lá do IFES. O Arthur está aprendendo. Obrigado, Arthur, por assistido aí. Depois tem a Tânia também, olha aí, que legal. Obrigado a todos, a todas aí. Muito a bem. Eunice, depois eu quero também dizer um negocinho rápido que eu descobri. Eu vi que a Eunice é Barcelos, né? Os Barcelos também tem uma questão aqui. Mas, dona Odila, eu queria também deixar registrado uma outra coisa, que foi a partir do Bruno que nós conhecemos vocês, eu conheci você e Lorelisa, e também a partir de vocês, que daí a gente vai fazendo a rede de, como você falou no começo, né? A rede de comunicação aí. Foi a partir de vocês que eu fui conhecer as trinetas, né? A dona Eloá e a dona Adi. E eu tenho conversado algumas... eu estou para ir lá visitá-las, uma mora em Porto Alegre, outra em Santa Maria, mas como eu lhe falei, né? Eu tô agora em processo de mestrado e estou dando atenção toda para isso, porque eu tenho que terminar esse ano, e assim que terminar, eu vou aí dar continuidade de forma mais, né, específica a essa pesquisa que eu já estava fazendo desde do ano passado. Então, a partir delas, eu consegui uma foto. Eu estava falando da dona Idalina, que o Assis Brasil teria entrevistado, né? Entrevistou. Ela era viva na época ainda. A dona Idalina é a
a avó delas, a dona Idalina Monteiro de Freitas Lima, nome de casada, né? A dona Idalina era filha da Lídia Marfisa de Campos Leão, que, quando solteira, né? Lídia Marfisa de Campos Leão, que era filha do Corpo Santo. E a dona Idalina tem uma coisa interessante também de se falar. Ela foi uma grande professora. Hoje tem o nome, o nome dela está em uma escola de Alvorada, ali na Grande Porto Alegre, e eu estou para ir lá conhecer também, porque existem algumas questões relacionadas à vivência dela lá na escola que eu gostaria de saber também. Então é importante falar disso, de a gente estar em contato com pessoas também da família mais direta, né, que estão um pouco mais próximas, e saber também dessa situação do momento de não se falar muito a respeito dessa pessoa, porque para elas, quando eram novas, acabaram vivenciando, pelo que me contaram, essa questão da família não querer muito estar falando a respeito, e a gente imagina já por quê, né? Só que dentro disso é que vem a coisa interessante. A pesquisa vem a trazer essas coisas interessantes. A gente tentar compreender à medida que vai conversando com, não só com elas, mas com outras pessoas, o porquê realmente, né, dessa situação ter sido tão assim, vamos dizer, talvez seja uma palavra um pouco forte, mas enfim, um pouco drástica no sentido de não deixar tantos resquícios na família. Mas que bom que a gente tem os resquícios nas obras que estão lá na PUC, nas obras que estão no arquivo público de Porto Alegre, em outros arquivos públicos, com certeza que a gente vai achar. Eu quero ir atrás disso, porque daí, como eu lhe falei, eu quero passar em algumas cidades que ele viveu e quero poder pesquisar para ver se a gente encontra alguns resquícios de coisas que dizem respeito a ele. Por exemplo, ele foi delegado em uma, eu não lembro qual cidade foi, Alegrete. Delegado. Alegrete. Em Alegrete. Isso, em Alegrete. Ir até o Alegrete, ver se tem algum resquício disso. Ele, né, ele tem outras questões bem próprias aí que eu já estou também entrando em contato com umas pessoas que a gente vai atrás. Mas é a importância da pesquisa, né? Eu estou querendo ir mais para esse lado, como eu falei, da vivência dele, da biografia dele. Então, é claro que a obra vem junto, ela não está desligada da vida, é através dessa obra que ele foi conhecido, né? Mas eu quero saber muito dessa vivência dele, né? Muitas curiosidades daquela questão de ele ter sido considerado alienado, de ele ter que ir para o Rio de Janeiro fazer os exames, ter ficado um tempo lá no sanatório e ter sido consultado pelo médico do Dom Pedro II, quer dizer, coisas importantíssimas assim para a história do Corpo Santo, né? Doutor Torres Homem, ele deu o laudo como sanidade, ele não tinha nada de especial assim nessa área. Justamente. Eles só falaram da tal da monomania dele por causa da escrita, mas era uma coisa que, né, cada pessoa tem o seu, né, o seu jeito de lidar com determinadas situações e talvez não pela tal da monomania que eles chamaram, mas eu acho que muito, e aí eu estou indo por esse viés nos meus estudos também, muito pelo pensamento à frente dele, à frente do tempo dele, é que ele realmente foi considerado o louco, o alienado, enfim, porque realmente, se você vê nas obras, né, principalmente, ele é até agora não teve outro, pelo menos, que foi pesquisado, que foi mostrado, ele é o primeiro autor brasileiro a fazer uma peça de teatro em que ele coloca dois personagens em situação homoafetiva, quer dizer, dois personagens são homens que, né, teriam alguma relação a mais do que amizade. Então, imagina isso no século XIX. Provocava essa avaliação, né, dele como um cara que está fora da casinha, né, fora da curva. Mas lá em Alegrete, deixa eu só fazer um parênteses, assim, que a gente acompanha aqui, a cidade, lá ele ajudou a criar um colégio, o Colégio Alegretense, foi professor, criou o jornal A Justiça, e foi vereador eleito lá, então ele viveu um período de cidadão realmente muito participativo na comunidade lá, né? E a comunidade alegretense buscou, através de todo um trabalho que vem sendo feito há anos,
buscou homenagear a obra de Corpo Santo através eles chamam lá Parada do Orgulho Louco. É um trabalho em saúde mental, saúde, né, hoje TDAH, enfim, tudo isso envolve, né? Sim. Então, tem uma lei estadual que ampara esse evento anual deles lá em Alegrete. Então, é muito bacana, a gente está fazendo uma interface com eles aí, e aqui a gente está iniciando algumas coisas nessa área de saúde mental também, fazendo cartolas e colocando a importância da proteção, né, dos cuidados com a nossa querida caixa encefálica, né, para que a gente tenha a saúde necessária, e que se a gente precisa de medicação, é a mesma coisa que colocar uma cartola na nossa cabeça. É isso, é uma proteção para que a saúde siga. Então, a gente está levando esse cuidado também junto à PAI, junto ao setor dos CAPs aqui da cidade, as escolas, e a gente vê uma receptividade muito interessante, porque não era isso colocado dessa forma. Ele foi simplesmente taxado aí e deixado de lado, né? Mas ele deixou, sim, muitas provocações, inclusive, eu gosto muito da rogativa, não sei se tu gosta também, quando ele fala, né, que ventos levem ao mundo inteiro versos que saem do meu tinteiro, e brisas tragam ao meu tinteiro versos que correm o mundo inteiro. Então, assim como ele busca, ele propõe que seja levado adiante, né? Mas ele também recebe, ele tem esse cuidado, essa humildade em dizer que ele também precisa do conhecimento que vem de fora, né? Não, com Então, certeza, são várias, né, dessas citações que ele faz aí a respeito da vida dele com as letras e também com as informações, né? Como você estava falando, é uma coisa importante de se que é provocativo e é interessante em Corpo Santo, é essa coisa de ele trazer costumes da época dele e a partir desse olhar que vai além daquele clássico, daquele convencional, ele trazer outros olhares que justamente é como esse da peça, né? Não são muito bem vistos naquela... não são até hoje, imagina. Até hoje existe um preconceito enorme, principalmente aqui, infelizmente, na nossa região. Imagina naquela época. Então, o Couto Santo foi uma pessoa que realmente... ele não fez por acaso. Eu creio que tem todo um pensamento de também deixar reflexão, e tanto deixar reflexão que ele faz uma coisa que a senhora falou no começo da live, que é importante, e se não fosse isso, nós não teríamos, né, essa chance de conhecer a obra dele, que é ter comprado os tipógrafos para poder, ele mesmo, né, fazer a impressão. Ele mesmo, jeito de dizer, né, ele teve pessoas que ajudaram ele a fazer, mas ele comprou a máquina, né, o tipógrafo, para poder, já que ninguém queria imprimir, né, ele tinha condições, ele comprou o tipógrafo, e aí vem umas curiosidades que eu queria falar agora. Fique à vontade, eu gostei dessa parte das curiosidades que você... que aqui eu queria entrar em umas curiosidades que tem a ver aí com o meu trabalho com o Corpo Santo, e que com certeza vão combinar aí em duas obras que eu quero muito fazer, uma na parte literária e outra na parte cinematográfica. Eu peguei algumas pinceladas aqui, dona Odila, eu queria passar aí para o pessoal que está assistindo. Olha só, o período histórico dele de vivência, né? Ele é uma pessoa que viveu e morreu durante o Império. Então ele nasce em 1823 e falece em 1883. Ele não chega a ver a República, ele não chega a ver a República ser proclamada. Ele sabe que está tendo, né, nessa época já está havendo toda aquela discussão, briga e coisa e tal sobre a mudança, né, para a República, e ele é um imperialista roxo, né? A curiosidade é que ele
é o imperialista roxo, e com certeza por isso também, eu vi você falando com a doutora Fernanda, com certeza, o Partenon não aceitou ele, porque ele deve ter chegado lá e, né, como a gente fala aqui no sul, descascado, né, deve ter descascado um monte os caras, porque, imagina, ele era imperialista, os outros todos republicanos, e aí deve ter tido uma pequena confusão ali que não, obviamente, daí não ia deixar ele continuar, e mesmo porque ele escrevia coisas que eles achavam impertinentes para a época e não queria deixar um cara desse na época do romantismo, né? Na época que depois vai entrar o realismo e tal, querer escrever sobre essas coisas. Então, é uma curiosidade ele não ter visto a República ser proclamada. Outra coisa que ele não viu, e aí vai o meu ponto de trabalho com o cinema, que eu não falei, vou falar rapidamente. Eu trabalho muito com audiovisual, eu dou aula sobre produção audiovisual e minha lida com audiovisual já vem desde o meados dos anos 90. Eu fiz trabalhos aqui em Santa Catarina para a época da RBS TV, agora é NSC TV, documentários, fiz ficção também, fiz produção, gosto muito de documentário, mas gosto muito também de ficção. Então, trabalhei em algumas dessas obras, muitos curtas-metragens, e o cinema sempre teve um peso grande na minha vida, porque eu queria, na verdade, fazer cinema, e acabei indo para o lado do jornalismo, mas no jornalismo eu encontrei o lado também do documentário audiovisual, e aí acabei, né, fazendo essa questão de trabalhar mais com os documentários. Então, para falar disso também, existe uma questão de ele não ter visto a chegada do cinema. Ele morre em 1883, né? A primeira exibição lá em Paris, dos Lumière, é 1895. E depois vem para o Brasil, vem para outros lugares. Então ele não chegou a ver o cinema. A fotografia, sim. Inclusive ele tem até foto dele, a gente tem foto dele, está aí atrás, né? Seu banner aí, a gente está vendo a foto. Mas não temos filme. E aí eu imagino, e esse é um dos pontos do meu trabalho, que se ele tivesse ainda vivido um pouco mais, ele teria comprado uma câmera cinematográfica para filmar, eu tenho certeza. Ele tinha condições e é por aí que eu vou com a minha obra também, tá? Já deixo dito aqui para não... já está registrado em vídeo. Vai ficar registrado e nós vamos querer ver isso acontecer. Já estou conversando com o povo. E aí, isso me chamou muita atenção. Eu disse, nossa, ele não viveu o cinema, então a homenagem cinematográfica para ele vai ser muito importante, porque ele não teve nem condição de ver o que era o tal do cinema, né? A gente poder fazer um filme sobre ele vai ser muito bonito. As obras teatrais que a gente conversou já, né? Ele não, na época dele não foi encenado, só foi encenado 100 anos depois. O que ele foi de tudo um pouco na vida, né? Pode até aqui parlamentar, delegado, jornalista, comerciante, que não deu muito certo, né? Professor público e fundou escola, né? A escola lá do Alegrete. Professor público, você vê, né, dona Odila? Eu hoje sou um professor também da Escola Pública Federal. Eu só não fui ainda delegado, deixa eu ver, delegado parlamentar, mas já jornalista eu já sou, professor, comerciante, pouquinho a gente teve em Lages, e uma locadora de vídeo, tá, dizer que é um comércio também. Só falta ser delegado e parlamentar, parecido com ele. Não, eu não quero isso, mas estou brincando. Dentro dessas curiosidades, eu vou te ajudar numa bem interessante também. Olha só, falando com a dona Di, com a dona Eloá, e a dona Eloá nos fez, naquele livro que eu acho que eu passei para ti, né? O Triunfo, isso. Personagens, Histórias e Memória. Ali ela coloca uma árvore genealógica da Lídia Marfisa, que é a avó dela, e vem vindo, né, até os netos e bisnetos, até a 7ª geração da família dela. Todos os adultos dessas famílias, eles têm curso universitário, todos. Prioritariamente na área do direito, da filosofia, das comunicações, jornalismo. Então, assim, veja que... E da área também da formação de professores, né? Isso. Então, assim, isso é muito interessante, porque parece que está na veia, né? Está no sangue. Pois não. E na questão da mãe desculpa, da esposa dele, a dona Inácia, que também era professora, né? Sim, professora. Com certeza. Então, assim, é uma família... Eu imagino, né, Fernando, que o
pelo pai ser professor, pela mãe ser professora, ele conviveu desde a tenra idade com uma casa com livros. E quando ele aprendeu a ler, ele começou a ler esses livros todos, e provavelmente tinha livros de história vindos da Europa, né? Porque os professores tinham a base dessa literatura, era o que existia, era pouca literatura que existia, mas a que existia vinha de fora, porque o Brasil Isso. não tinha nada ainda. Yeah. Então ele começou lendo essas... por isso que ele sabe a história de Napoleão, Isso. por isso que ele tem toda essa informação lá, né? E que traz para ele, assim, esse desejo de colaborar com a língua portuguesa. E aí veio também essa proposta de Isso. reforma ortográfica, né? Muitas obras da Europa e da América do Norte, né? E eu queria, dona Odila, pedir licença agora, falar um pouquinho dos pontos de investigação que eu tenho. Com certeza, agora é a parte importante do que trabalho. Agora vem aquela parte que eu falei. Estou muito curiosa para saber, nós estamos, o tempo voa, né? Pois eu estou vendo o tempo aqui, eu não quero passar. Muito importante que você nos traga essa informação. Então, antes da informação em si, que é bem importante, que vai estar, já digo, de antemão, num e-book que a professora Fernanda, que está aqui conosco, a professora Fernanda Marques Granato, vai lançar até final do ano, segundo ela me passou, que faz parte do encontro do Nonsense que a gente teve junto no meado do ano passado, pela USP, que ela, junto com outras professoras, organiza, Literatura Nonsense. Eu fiz um artigo, ela pediu para que eu fizesse um artigo justamente sobre essas questões das descobertas, origens de família, e eu fiquei muito feliz de poder ter feito esse artigo também. Então, ele está inédito ainda, vai ser lançado até final do ano, mas eu já vou adiantar uma questão aqui do artigo que eu acho muito importante, e já para deixar bem registrado aqui, principalmente não poderia ser em outro lugar que não com vocês de Triunfo e da Fundação Cultural Corpo Santo, né? Até para a gente desmistificar essa questão de uma vez por todas, tem que ser reescrita em alguns momentos. A pesquisa é assim, né? Isso é o interessante da gente ir atrás, de saber, com dados oficiais ali, formais, que determinadas coisas não eram bem como estavam sendo contadas. E essa coisa, exatamente, foi desmistificada primeiro. Já quero dar crédito, porque eu sempre gosto de deixar isso claro também, é uma coisa muito importante, né, na nossa vida ética profissional, créditos para as pessoas que estão estudando também isso. O Diego de Leão, por FAO, que é o genealogista que eu falei, foi ele quem me deu, na verdade, essa dica e falou: Fernando, não é bem isso, você pode ir atrás e ver, e aí você, quem sabe, ache. E eu achei. Aí eu vou explicar como que eu achei. O que eu estou falando, né, para não dar muito suspense. A tal da morte do pai do Corpo Santo, que todo mundo falava que era por causa da Guerra dos Farrapos, lá que ele tinha sido assassinado, blá, blá, blá. Na verdade, confundiram as famílias. Eu falei para vocês no começo da live que existem duas ramificações de família Leão, e teve um autor, que eu não vou me recordar agora, depois eu posso lembrar e colocar para a dona Odila, que escreveu... foi lá nos anos 50, 60, um livro em que ele coloca a questão da morte do pai do Corpo Santo como sendo aquele tal Juca Leão, que teria falecido, assassinado na Guerra dos Farrapos. Isso aconteceu realmente. Só que o tal Juca Leão, ele não é o pai do Corpo Santo, muito menos da família do Corpo Santo, tá certo? A informação do Diego eu vou ler, porque para não errar nada. Eu descobri, a partir da dica do genealogista Diego de Leão Pufal, que realmente é inverídica a história de que o pai de Corpo Santo teria morrido numa emboscada por causa da Guerra dos Farrapos. A confusão foi criada a partir de um autor que descreveu o pai dele como alguém que nem parte dessa ramificação dos Leão era. A informação de Diego foi preciosa, e eu consegui, através da pesquisa na internet, justamente naquele site do Family Search, encontrar o documento de óbito do verdadeiro pai do Corpo Santo, que era Miguel José de Campos. O Miguel José de Campos, tem até uma curiosidade, né? Ele é de Santa Catarina, ele era de Santa Catarina, casou com a gaúcha. O Miguel, o pai dele
morreu em 19 de junho de 1839. Corpo Santo já tinha ali seus 10 anos de idade. Isso bate, isso tudo está certo. Uhum. Só que não foi assassinado, ele morreu, causa da morte, segundo o óbito, o obituário dele aqui, o certidão de óbito, moléstia das curiosas. Aí eu fui pesquisar com um amigo meu que é médico, né? O que é moléstia? Pesquisei na internet, e depois com esse amigo meu, que é médico, inclusive ele trabalha com saúde mental também, Dr. Carlos Fernando Colares. Procurem depois aí no Instagram, vocês vão achar ele. A última palestra que ele deu foi no Teatro Municipal em São Paulo agora, essa semana, acho que umas 2 semanas atrás. Fiquei até muito feliz de saber. O professor Dr. Carlos, ele é meu amigo de infância, a gente estudou junto no Salesiano em Itajaí, e ele voltou para Santa Catarina, ele estava morando na Holanda, e eu tenho uma felicidade muito grande de ser amigo dele, assim, de poder conversar sobre várias coisas. E fui conversar sobre isso, daí ele me explicou, ele disse, Fernando, nessa época, muitas vezes quando ou não, são 2 questões aí, e eu vou no ponto 2, tá? Eu acredito no ponto 2, mas vamos lá. São 2 questões. Ou ele morreu de uma causa que eles não souberam dizer, por isso curiosa, moléstia curiosa, ou a segunda, para não dizer que ele teve alguma doença sexualmente transmissível, algo relacionado ao sexo, eles colocam moléstia das curiosas para não dizer que foi sífilis, que foi, sei lá, sabe, coisas que podem... Então a gente não sabe exatamente, mas ele morreu de moléstia das curiosas, e agora vem o ponto-chave do porquê eu acho que ninguém tinha encontrado até então, pelo menos eu não vi nenhum documento. Se surgir, podem me dizer para a gente dar o crédito, né? Mas eu consegui achar porque eu fiquei olhando de 1 a 1 as datas. A gente coloca aí 5 anos para frente, né? Para olhar. E eu fui achar, sabe quando? O óbito em 1841. Ele só foi registrado, lavrado, o óbito 2 anos depois. Então, por isso que eu acho que ninguém estava encontrando e também não estava batendo essa coisa da morte dele ser, né, realmente sido, vamos dizer assim, natural e não uma morte matada, né, foi uma morte morrida, como diz, no popular. Então é isso, essa é a descoberta que eu fiz e coloquei no artigo que vai ser lançado até final do ano, e a partir disso já queria deixar registrado aqui que, né, daqui em diante a gente consiga, nos próximos documentos que forem escritos e forem feitos sobre o Corpo Santo, a gente tirar essa lenda de que o pai tinha morrido na Guerra dos Farrapos. Não foi, não. Ele morreu de moléstia das curiosas. Miguel José de Campos, morto em 19 de junho de 1839. Eu tenho o print aqui, depois eu mando para a senhora, dona Odila, o print muito bom. Do Family Search. Então, olha aí, ó, provavelmente o registro do óbito foi feito porque devem ter tido necessidade para alguma questão de inventário, alguma coisa oficial, formal da família, e aí veio com essa informação, né? E eu imagino que também tem a ver, né? Porque a mãe dele, né? Ela acabou saindo daqui, ela foi para Santo Antônio da Patrulha. Então, veja como essa questão de preconceito, talvez, em relação à morte dele tenha influenciado Não, com certeza. Mudança dela, né? Pra lá. E outra, né, dona Odila, dizer que de maneira alguma também isso não vai, porque colocaram assim, em vários trabalhos, incluindo da professora Maria Clara e outros trabalhos, que isso poderia ter influenciado também na escrita dele e tudo mais. Eu acho que até então, com certeza, do mesmo jeito vai influenciar, porque independente de ter sido assassinado ou não, a morte do pai dele se dá aos 10 anos de idade, quando ele tem 10 anos, então ele é criança ainda, e com certeza ele deve ter tido uma situação muito, enfim, muito forte dessa perda na vida dele, né, para a gente ter depois nas escritas essa coisa tão forte de alguns momentos mais sentimentalistas, coisa e tal, né? Com certeza. É só para dizer que não, de forma alguma isso vai deixar a outra parte. Não denigre nada. Na peça, se a gente lê com cuidado, a peça Lanterna de Fogo,
ele comenta algumas coisas de uma lanterna que ele ganhou do pai e que nunca viu nem acesa e nem fumos, né? Quer dizer, é uma situação, acho que ali ele reporta essa dor, essa coisa toda, né, que ele passou. E ele teve momentos, o Corpo Santo teve momentos muito difíceis na vida, né? Que foi doença de uma irmã, depois perdeu a irmã, que era a irmã única, né? Eram só os dois, né? E depois a mãe. E o que aconteceu com a mãe durante a vida, né? Depois que o pai faleceu, né? Ele relata que presenciou situações, né, da vida dela. Enfim, ele teve dores grandes com a família e depois com a própria a filha, uma filha que ele perdeu, né? Isso, E também a esposa que veio depois com essa história toda da preocupação com os filhos, né? Acabou entrando nessa vibe de interditá-lo para que ele não não botasse fora os bens, né? Acho que foi mais por com essa certeza. linha aí. Mas acredito A filha que dele é tudo Décia, isso vai ser muito bem colocado por ti, nós vamos ter isso, além da tua escrita, no nosso esperado e muito sonhado curta-metragem ou longa-metragem. A gente vai ver como é que vai construir isso, né, Fernando? Eu estou estudando bastante a respeito disso para primeira pesquisa, né, para ir mais a fundo, para depois finalizar o roteiro para a gente ir atrás do filme. Mas a princípio eu queria muito que fosse um longa-metragem. Dona Odila. Até 2029, no bicentenário dele. Isso, é para lançar em 2029 no bicentenário dele. Essa é a nossa ideia, com certeza. Por isso eu quero terminar o mestrado logo, para daí já começar a lidar com o final da pesquisa para fazer o roteiro. Dona Odila, deixa eu só terminar aqui uma coisinha importante que eu queria ler. Vai conduzindo. Que é o final o final da minha apresentação que eu fiz para a Fernanda também, que eu escrevi isso daqui, que eu acho importante deixar registrado. Aqueles que fizeram tudo o que quiseram com ele, no caso, o Corpo Santo, estão hoje em notas de rodapé da história. O Corpo Santo sobrevive e estará cada vez mais em destaque porque almas sensíveis tiveram cuidado em levá-lo para os palcos, para a literatura, para a pesquisa e suas variáveis. O que eu vejo é que, na verdade, os que quiseram acabar com ele, com a sua loucura, entre aspas, acabaram acendendo cada vez mais a sua chama e o levaram a ideias impensáveis naqueles tempos. O louco é muitas vezes aquele que não se encaixa no seu tempo ou é contra todas as convenções do mesmo. E aí, para terminar mesmo, eu cito uma pequena frase dele que diz assim: sou o leão, daí com letra maiúscula o sobrenome, né? Sou o leão quando brigo e quando leio. Corpo Santo quando calmo e reflito. Isso vem dos autobiográficos dele. Então, assim, é uma figura excepcional assim, de se estudar. Eu acho que deve ter muita coisa ainda a se achar sobre ele, e com certeza nós vamos estar indo atrás. Eu estou muito assim ativado para isso, e agradeço o carinho de vocês também de estarem juntos, todos que estão aqui assistindo, vocês da Fundação Cultural Corpo Santo, Dona Odila, Lorelisa, todo mundo que faz parte da fundação, e logo nós aparecemos aí para visitar vocês de novo. Eu só queria falar uma coisinha que eu disse da Eunice. Os Barcelos são parentes nossos um pouquinho mais distantes, mas são. Aí eu descobri que o Caco Barcelos, o jornalista, ele é parente nosso também, é da estirpe aqui do Corpo Santo, então não é muito longe, as coisas não estão muito longe, não. Que legal! Olha que coisa maravilhosa! E hoje, né, nós somos privilegiados porque temos a internet que nos permite essas conversas, essas pesquisas, né, buscar com mais rapidez as informações. E, Fernando, olha, sinceramente, agradecer do fundo do coração a tua generosidade por estar conosco, a tua disponibilidade, né, nesse dia. E você deixou pinceladas. Nós temos muitas informações que virão à tona nos teus próximos trabalhos, nesse filme que vai ser muito abençoado, né?
porque a Obrigado. gente sabe que Corpo Santo merece muito o nosso carinho, o nosso desafio, porque agora, antes de iniciar a live, quase que nós tivemos um problema aqui. Mas é assim, ele dá o susto e depois a gente consegue. Olha, vamos atrás daquela estátua ainda, dona Odila. Eu acho que ele merece essa estátua aí, hein? Em tamanho Tamanho real, né? real, eu acho que é. Tamanho real. É. Até o bicentenário vamos ter a estátua de corpo inteiro, de Corpo Santo. É isso Né? aí. Gratidão é tudo que temos a te dizer, é a palavra que sintetiza o nosso sentimento nesse momento. E que bom que a gente conseguiu toda a tua informação aí, que vem nos deixar com mais curiosidades, e nos vemos em breve, se Deus quiser. Tá Fernando, muito certo, obrigada. muito. Eu que agradeço mais uma vez, tudo de bom, uma boa noite a todos e a todas, e até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Abraço.